Você já conhece o podcast Prazer Resolvidaça? Eu, Vanessa Tarali. E eu, Eliane Dourado, trazemos para vocês a quebra de tabus de relacionamentos e da sexualidade. Estamos em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify e também no YouTube, onde você pode ver, não só ouvir. E você pode ouvir todos os episódios no portal da Resolvidaça, que é resolvidaça.com.br. E se você quiser mandar um tema, sugerir um tema para a gente conversar, é só mandar no e-mail contato@resolvidaça.com.br. Você manda a sua história e a gente vai fazer aquela terapia. Vem! Seja muito bem-vinda, doutora Tereza, que gentilmente veio doar o seu tempo aqui para a gente falar sobre... Tá vendo? Viu como funciona? Viu só como funciona? Métodos contraceptivos. Consegui. Esse não vai ser editado, a gente vai. Boa tarde, doutora Tereza, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. É com muito prazer que a gente te recebe. A gente adora receber convidados aqui, né, Li, para falar sobre assuntos que são tão importantes. E aí, ainda aproveitando aqui o gancho do Dia das Mulheres, hoje a gente vai falar então sobre os métodos contraceptivos, né? Doutora Tereza, por favor, se apresenta aqui para o nosso pessoal. Oi, eu sou a Tereza Imbiruçu, sou médica ginecologista, obstetra e tenho formação em sexualidade humana. E é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É um tema que eu gosto muito de falar, né? E é um tema que hoje a gente vê bastante nas redes sociais também, de uma forma geral, né? Que antes, quando a gente não tinha essas redes sociais, a gente não falava assim tão abertamente, né? A gente mal falava da pílula e o DIU sempre com aquela imagem negativa. E hoje, graças às redes sociais, a esse trabalho, né? A gente consegue divulgar um pouco mais de informação. Que bom. Eu acredito que você deve, assim, ouvir algumas coisas, assim, absurdas, assim como a gente ouve também. Eu também tenho formação em sexualidade humana, a Vanessa também, mas a gente ouve muitos absurdos, né, sobre métodos contraceptivos. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem algumas perguntas aqui, mas o podcast é seu. Olha, eu não sei se eu tenho um viés bom, tá? Eu acho que assim, eu não tenho tantas histórias assim, nossa, né, chocantes sobre métodos contraceptivos de uma forma geral. Mas algumas perguntas que são corriqueiras, né, que fazem a gente pensar, tipo assim, nossa, essa informação não chegou tão certo. Então, uma que é, né, que é bem clássica, é aquele, por exemplo, quando a gente fala do DIU, né, o medo do neném nascendo segurando, né, Segurando. Nossa. segurando o DIU, que é aquela foto bem sensacionalista que todo mundo já deve ter visto uma, pelo menos. Oh. E aí a gente brinca dizendo, né, que uma fotinha do bebê segurando uma cartelazinha de anticoncepcional não iria chamar tanta atenção e nem iria existir, né? Nem iria existir. Mas eu acho que histórias assim tão chocantes, eu não tenho muitas. Se vocês tiverem, vocês compartilham que aí a gente vai desmistificando junto, né? Ah, Olha, eu, assim, pessoalmente não também, mas eu li na internet, e a internet, é isso que você falou, é muito sensacionalismo, é muito uma coisa para chamar atenção, para chocar às vezes mesmo, mas assim, de mães que, por exemplo, a mulher, né, recebia a orientação médica de tomar o anticoncepcional e, tipo, dava para a família inteira, não só ela tomava, entendeu? Então, já toma o marido, já toma o filho, a filha. nossa, Boa. uma coisa bárbara, bizarra, na verdade, que até a gente tem até uma preocupação de falar sobre isso aqui, de falar essa bizarrice, com medo que as pessoas ouçam e interpretem de uma outra forma. Uhum. Mas assim, eu achei inacreditável, mas eu vi aí numa dessas postagens aí
que a pessoa fala assim, o médico, a mulher foi Uhum. conversar com o médico, falou assim, nossa, doutor, eu tô grávida, alguma coisa você fez errado, você me indicou remédio errado, alguma coisa assim. Tá, ok, mas como que você está tomando o remédio? Doutor, eu sou uma mulher prática, né? Eu coloco no feijão. Né? Então, assim, é uma bizarrice que, assim, você fica assim, inacreditável, você fica sem acreditar se aquilo era uma brincadeira ou se era verdade, se tem um fundo de verdade ou não, eu não sei, mas eu falei assim, eu prefiro, né, não propagar isso daí. Eu não tenho, eu não vi nada assim com em relação à Ótimo. pílula, mas é bom, né? Mas já aconteceu uma vez, não é tão bizarro e talvez não seja tão incomum assim. Mas, por exemplo, a adolescente. Uma vez eu vi uma adolescente que ela tinha 4 cartelas de pílula usadas e ela usava 4 ao mesmo tempo. Eu falei assim, mas como que, né? O que que acontece? Como você, não, porque eu esqueço de levar para casa do meu namorado, aí eu compro uma. Aí eu viajo para praia, aí eu esqueço de levar, aí eu compro outra. Aí eu vou dormir na casa de uma amiga, e aí eu esqueci e comprou. Então, assim, eu entrei em desespero quando ela chegou e colocou as 4 cartelas e ela dizia que ela estava usando. Eu falei, mas não dá, como que você sabe qual é a cartela da praia, qual é a cartela, em que Então, você momento sabe você está. que se é uma de uso contínuo, ainda menos mal, mas se for uma dessas que precisa fazer a pausa, Pois é, não, e não era aquela cartela que você tem a mesma quantidade de hormônio em todos os comprimidos, Deus, pior ainda. Ai, entendeu? ai. Então eu fiz assim, não, calma, vamos repensar, porque isso aqui não tá legal. Então ela estava fazendo algo do tipo assim, não, você não pode parar, esquecer de tomar pílula, né? Então ela comprava uma cartela, mas obviamente ela não lembrava o dia. Então, como você falou, quando você tem todos os dias na mesma quantidade, ok, você faz uso contínuo, ok. Mas se não, vai dar ruim em algum momento. Ai, dá- Com certeza, gente, inacreditável. Que nem a história do é, feijão. eu acho que essa coisa é preocupante no sentido assim, porque depois elas vão realmente acabar, ou a paciente vai ter algum outro tipo de problema em função de, sei lá, excesso de hormônio, né, do uso errado, ou ela vai engravidar porque não tomou corretamente, não tomou nos dias certos, do jeito correto, e aí vai propagar aquela notícia que também vira e mexe e rola na internet, que mas a pílula, eu engravidei tomando pílula, mas eu engravidei fazendo tal coisa, eu engravidei usando o DIU, todo mundo, nenhum método anticoncepcional é eficaz, porque todo mundo engravida fazendo todos eles. Tudo É, certinho, né? E É, existe, doutora, um método 100% eficaz? não, tá? A gente não pode falar, a gente não pode garantir isso, que nenhum método, nem o cirúrgico, né? Nem a laqueadura, nem a vasectomia, que são métodos cirúrgicos considerados definitivos, né? Uhum. E a gente não tem como garantir que é 100% seguro, certo? A única forma que realmente a pessoa não engravida é não tendo uma relação pênis-vagina, Sim. tá? Mas aí entra até uma outra questão. Porque, por exemplo, se uma pessoa que tem uma relação pênis-vagina e a pessoa com pênis goza muito próximo da entrada na vagina, é muito raro, 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 né? Mas também pode. existe, pode acontecer, né? Então, assim, não dá. A única forma seria realmente, né, Não, afastar, ter Não, relação não vulva tem com nenhum tipo de vulva, relação. ter relação vulva com vulva, ou então não, realmente não ter nenhum tipo de contato, né? E isso é uma coisa que a gente até discute, porque houve aí uma época, né, que estava em auge, que a abstinência sexual seria um método contraceptivo. E não, né? A gente não pode falar que a não, abstinência não. sexual é um método contraceptivo. Verdade. Até porque a pessoa ela pode ou deixar de ter prazer, deixar de fazer alguma coisa que ela goste, ou acabar se privando de ter uma vida saudável, né? Porque a sexualidade faz parte da vida, assim. Eu acho que você também se privar, não pode abstinência, 100% de abstinência,
não é justo com ninguém, né? Exato, né? Então não pode ser considerado um método. Método Não. contraceptivo é quando as pessoas estão se relacionando, né? E que tem esse risco de engravidar e faz sentido, de repente, entrar com o método contraceptivo. Então a abstinência não vai por esse caminho. Ela é uma outra coisa para um outro momento de vida ou para uma outra escolha pessoal, né? Até assim, tem Sim, gente que tudo bem, não quer fazer sexo, é uma opção, mas Sim. sim. Doutora, eu estava aproveitando esse gancho aí da adolescente, eu tenho atendido algumas mães que estão assim, com vários problemas com as suas adolescentes, com suas filhas. Uhum, Mas uma me chamou muita atenção, acho que eu já até falei em algum podcast sobre isso, porque o que acontece? A mãe percebeu que essa menina estava tendo relações e falou: bom, antes que aconteça com ela o que aconteceu comigo, eu vou falar uhum, para ela tomar um anticoncepcional. Então, essa uhum, mãe deu um anticoncepcional que ela tomava e uhum. deu para a filha. Isso é mais comum do que a gente imagina, acredito eu, né? Sim. E assim, essa menina, ela teve vários problemas. Eu acredito que assim, o anticoncepcional, desde que seja receitado pela médica, por um médico, que é o Uhum, correto, não pode ser uhum, feito isso. Então, assim, eu fico pensando, qual seria a idade correta para que uma uhum. adolescente comece a tomar o medicamento, comece a tomar uma pílula, por exemplo? Tá. Isso é muito discutível, tá? Porque assim, primeiro, que faixa a gente está falando de adolescente, né? Então a gente vai ter aí essa adolescente 14 que aos pode, 18, por aí? não é? Então, É. assim, a gente tem uma variação de idade grande quando a gente pensa em adolescência em si. A partir do momento que essa menina, né, que ela menstrua, a gente já entende que ela começa a ovular. Sim. Se ela começa a ovular, ela tem riscos de engravidar, né? Então a gente tem que pensar por esse lado. Por exemplo, a menina, eu sou de Salvador, tá? E eu tenho 15 anos aqui em São Paulo. E uma das primeiras maternidades que eu trabalhei, logo que eu saí da residência, é uma maternidade pública em Salvador. E o parto de menina mais nova que eu fiz, ela tinha 11 anos e 11 meses. Meu nossa. Deus. E ela era menina, né? Tipo, menina de tudo que eu quero dizer assim. Inclusive, ela me chamava de tia. Ô, Puxa vida. tia, por favor, tia, não deixa eu sentir dor, por favor, por favor. Então, assim, ela era menina mesmo, né? E era uma menina que estava se relacionando com um outro menino, que era na sua faixa ali, eu não lembro direito a idade dele, mas talvez 14 anos, tá? A gente não tá falando de uma pessoa também Sim, mais, judiação, né? né? Então, assim, isso é muito discutível porque uma menina, a partir do momento que ela menstrua, ela já corre risco de engravidar, Tá. certo? E aí, só que aí vem um outro detalhe nessa história toda. Teoricamente, abaixo de 14 anos, você está falando de vulnerável. Sim, Sim. Tem isso, verdade. né? Então, assim, esse é um caminho tortuoso. Mas vamos raciocinar. Uma menina que menstrua com 11 anos, uma menina que começa a menstruar com 10 às vezes, se ela está correndo risco de engravidar, é melhor que a gente olhe essa menina e converse com ela e, de repente, entre com o método contraceptivo. Putz, é nova? É, gente, é muito nova, né? Se a gente for parar para pensar uma pílula numa menina de 12 anos, é nova, É, né? concordo. Muito. DIU, então, não, né? A menina que não teve relação sexual é um método mais invasivo. Não é que DIU, por exemplo, não possa ser colocado em adolescente. Inclusive, é uma das recomendações de LARCs, né? De método contraceptivo reversível a longo prazo.
que tem os DIUs, tem um implante, que é o Implanon. Então, É. assim, são cada vez mais indicados, inclusive para adolescentes. Por quê? Porque a gente tem um método mais eficaz e a longo prazo. Uhum. Por isso que eu falei, adolescente, a gente vai de um espectro a outro. Então, se a gente está falando de um adolescente de 18, né, a gente está falando de um desenvolvimento de corpo, de útero, né, talvez já ter iniciado a vida sexual. Isso favorece a gente pensar, por exemplo, num DIU, né? Se a gente está falando de uma menina adolescente de 11, 12, 13 anos, por mais que a gente pense em método contraceptivo de longo prazo, a gente tem que ter cuidado, Sim. né? E outra questão, que às vezes a gente acaba não falando tanto, são aquelas pessoas vulneráveis mesmo. Então, são aquelas Sim. meninas que têm algum atraso cognitivo, né? Que vivem em instituições, que são meninas vulneráveis, em rua. Aí a Nossa, gente quanta coisa, a mente explode. não é. Você tem que ter em vista também, tem que se falar em saúde pública. Sim. Então, assim, não é um tema fácil, viu? Não, não é. Não é. E linka um pouco com uma coisa que a gente fala, eu e a Eliane falamos aqui com uma certa frequência, que é uma questão de educação sexual, né? Porque muitas dessas meninas não têm acesso a uma educação sexual, ou quando tem, não é uma educação sexual correta, e aí Uhum. elas mesmas não sabem que elas estão correndo o risco de engravidar, ou que elas podem procurar pode até não querer falar com a mãe eventualmente, mas elas poderiam procurar uma médica, um médico que orientasse para que elas soubessem qual é a melhor forma de se prevenir, qual é o uso correto do método que elas escolherem, que pode até ser a camisinha mesmo, né, o preservativo, mas que ela tenha esse acesso, ela tenha essa informação, porque muitas vezes elas não têm essas informações, né? Não, nossa, Vanessa, você tocou num ponto super bom, porque assim, é o sigilo médico, né? O adolescente, ele tem direito ao sigilo médico. Então, tudo bem, você não precisa levar sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó na consulta, mas você tem direito a, de repente, até ir com esses acompanhantes e ter uma consulta só, você e o Sua. né? E você pode ir num posto de saúde, ou se você tiver recurso, você vai no convênio, você paga particular, mas assim, o que não pode é você ficar correndo risco, né? Uma adolescente correndo risco realmente de engravidar. Porque às vezes a gente coloca mas vai usar pílula a partir dos 12 anos? Tá, e uma gravidez com 12 anos? Pode, né? Sim, né? Não é? E corre Detalhe, até né? certos riscos, eu imagino, uma gravidez com 12 anos, por exemplo, pode ter riscos para o corpo dessa menina, né? Para o desenvolvimento, porque ela não terminou exatamente de se desenvolver, né? Exato, o útero às vezes ainda é pequeno, entendeu? Ela não tem uma estrutura física ainda, né? Não é bem formada que eu quero dizer, mas assim, ela não tem ainda aquela constituição física assim preparada, Exato. né? Sem falar da responsabilidade, sem falar de outras questões sociais enfim, né? De ter a É, responsabilidade de fazer um pré-natal, de passar por um trabalho de parto, do uso de vitaminas durante essa gravidez, e depois desse bebê, de cuidado, de amamentar. A gravidez expolia muitas vitaminas, né? Eu imagino que, assim, quando a gente está. Óbvio que o tema são métodos contraceptivos, mas quando uma menina, um adolescente, que seja, ela tá. A preocupação, sim, da mãe, pelo menos as que eu atendo, é o seguinte: é de não engravidar, ok? Então, Uhum, assim, não engravida, então você vai tomar esse remédio, pronto, e tá tudo bem. Mas aí vem o que a gente fala muito aqui, acredito que você vai concordar com essa questão da educação sexual, porque não se pensa em preservativo, uhum. não se pensa no preservativo como também para associar a um tratamento, que seja uma pílula, assim, para não ter o risco mesmo de engravidar, mas assim, como prevenção mesmo, né?
Exato, com prevenção. E assim, é que dá trabalho às vezes você explicar, né? Dá. Dá você falar, dá trabalho você mostrar como é que usa. Por exemplo, a gente tem um preservativo, hoje a gente, antes a gente falava muito, né? Camisinha masculina, camisinha feminina, Isso. hoje o ideal talvez seria a gente começar a chamar de verdade camisinha externa, camisa interna, mas assim, dá trabalho Dá. você às vezes mostrar o que que é uma camisinha interna, por exemplo, como que ela vai usar, né? A gente ainda mostra muito mais a camisinha externa, que seria o preservativo masculino, né? Então a É. gente acaba falando muito mais. E ainda tem um detalhe, óbvio, como você disse, a gente está falando de métodos contraceptivos, Não, mas mas vamos, vamos. já dando uma pincelada, menos informação ainda chega naquelas meninas que fazem sexo com meninas, né? Vulva com vulva. Como Sim, evitar essas infecções sexualmente transmissíveis? O que que eu é posso fazer, verdade. né? Óbvio Ex- que a gente aí já não está falando de método contraceptivo, mas já que você puxou para o preservativo, eu só quis. Sim. É, que é uma preocupação, a gente sempre fala sobre isso, né? Não só da prevenção, da prevenção da gravidez, no caso, né? Mas a prevenção em si mesmo, né? Dessa educação sexual mesmo, que você falou, dá trabalho explicar. Eu gostei muito do termo, camisinha interna e preservativo interno e externo, adorei. Já vou usar. Já anotei também, porque é muito mais lógico realmente, que é Sim, isso que você falou, né? A gente precisa aprender a se adaptar ao momento e para que E ficar preso a esse tipo de coisa, né? faz todo sentido. Doutora, e assim, eu sei que existem inúmeros métodos anticontraceptivos, mas quais são os principais ou os mais recomendados? tá. Primeiro, assim, a gente pode dividir em métodos hormonais e não hormonais, tá? Então, assim, os não hormonais a gente acaba tendo menos opções, certo? Então, a gente tem desde os métodos mais naturais, fisiológicos, então, conhecer o próprio ciclo, para saber qual é o período fértil, então, fazer o que a gente chama de tabelinha, né? Conhecer o próprio corpo, o que que é o muco cervical, quando que você vai estar ovulando, e fugir desse período fértil. Então, esse seria um método natural. A gente não pode esquecer que ainda se faz muito, que é o coito interrompido. Verdade. Então, naquele momento que está ali se aproximando de uma ejaculação, retirar o pênis antes de ejacular na vagina. Então, esse provavelmente ainda é um dos métodos mais usados, né? Nossa. E, e aí a gente tem que chamar a atenção que quando a gente fala de métodos não hormonais, métodos comportamentais, que o coito interrompido vai para essa linha, é você depender muito desse controle, é você depender muito do outro, é você se colocar numa situação maior de risco, né? Então, assim, não é para todo mundo. Se você está num relacionamento que não é um relacionamento estável, que você realmente não quer engravidar, esse coito interrompido pode dar ruim em algum momento, né? Muito Aí, arriscado. hã? Muito É muito arriscado. arriscado. Arriscado, né? Aí a gente tem os preservativos, como a gente já falou. A gente tinha muito tempo atrás os diafragmas. O diafragma acabou saindo um pouquinho, parece que agora está voltando mais à procura do diafragma, mas também tem a questão do tamanho do diafragma, de como colocar, se usa gel espermicida, se não usa. Dá trabalho, né? Então não são métodos práticos e não são métodos com uma eficácia muito boa. Dentre dos não hormonais, talvez o mais eficaz seja o DIU não hormonal, que aí a gente tem o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata. Qual é a grande vantagem? São métodos de longa duração, são métodos de baixo custo. Então, por exemplo, no SUS, a gente tem DIU de cobre. Olha que interessante. Então, dá para colocar pelo SUS. São métodos
eficazes, seguros e que não tem nada de hormônio. Então, e quais são os métodos que você diz que são hormonais, doutora? Tá, então os hormonais, a gente tem as pílulas, adesivo, anel vaginal, os DIUs, né? Que hoje a gente tem duas opções, Mirena e Kalina, não tenho nenhum conflito de interesse, posso falar o nome deles. O Implanon, que é um implante subdérmico, que não tem nada a ver com chip nenhum nessa vida, tá? Então, Nossa, eu já falei chip. não, pelo amor de Deus, não, 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 tá? Então, são essas opções hormonais. Dentro das pílulas, a gente tem as pílulas que são combinadas, né? Que a gente tem estrogênio e progesterona, e a gente tem pílula só de progesterona. O anel vaginal e o adesivo também é uma combinação desses dois hormônios. Os DIUs e o implante só progesterona. Por que que isso faz diferença a gente, né, reforçar aqui? Porque algumas pacientes não podem usar o estrogênio, ou porque estão amamentando, ou porque tem enxaqueca, ou porque tem um risco maior de trombose. E aí, nesses casos, a gente vai optar pelos métodos hormonais só com progesterona. E a opção por métodos que interrompem o sangramento ou não também está relacionada a essa questão dos hormônios que a paciente pode ou não receber, né? Isso. Tanto pílula quanto DIU, quanto implante, a pílula, a gente pode fazer sangramentos programados ou a gente pode usar de forma sem pausa, que a gente pode ter esse mesmo efeito de não ter o fluxo menstrual, tá? Isso então vai depender de cada caso, certo? Então, tem meninas que não querem menstruar porque não querem contato de sangue, ou tem meninas que têm alguma situação de cólica, e aí a gente prefere bloquear esse ciclo, ou tem mioma, endometriose, né? Tanta coisa, né? Que E pode aí, muita coisa, né, Lia? E são muitos métodos, então, assim, eu acho importante a gente frisar a necessidade da informação para que seja feito o uso correto desses métodos, porque cada um, mesmo as pílulas, cada uma tem uma forma correta, né, de ser utilizada. E o que eu queria saber, doutor, é assim, para quem nunca teve filho, tem algum método que é mais apropriado ou também pode ser qualquer um desses? Qual é a orientação? Pode ser qualquer um desses, tá? Então a gente vai avaliar. Eu brinco dizendo que a escolha de um método contraceptivo é igual montar um quebra-cabeça. Então, teoricamente, todos vão evitar gravidez, senão não seria método contraceptivo. E aí a gente vai. O que que a pessoa quer? Sangrar, não sangrar, preocupação com pele, preocupação com hormônio, preocupação com trombose. Tem outra medicação que faz uso, tem outro problema de saúde. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça. A gente não tem nada mágico que seja bom para tudo e que seja o melhor método eficaz do mundo, tá? Então, assim, é realmente montar um quebra-cabeça. Para quem nunca engravidou, antigamente, existia aí uma questão dos DIUs. Ah, não vamos usar DIU em quem nunca engravidou. A colocação pode ser um pouco mais dolorosa quando sem anestesia. O risco do procedimento, às vezes, de perfurar o útero, de ter uma infecção e causar, né, de repente, aí uma infertilidade de uma menina que nunca engravidou. Mas quando que a gente tinha isso? A gente tinha isso com os DIUs mais antigos, em que os fiozinhos dos DIUs, eles eram mais cheios de filamentos, e aí as bactérias entravam e tinha mais riscos de infecção. Hoje não é assim. Ah. Então, eu entendo que tem alguns médicos ainda mais antigos e tem, às vezes, alguns textos na internet que ainda possam falar sobre isso, mas hoje não existe essa contraindicação para quem nunca engravidou. Nunca engravidou. E pegando o gancho, então, que a senhora falou do DIU, como é que o DIU funciona? Por que tem essa historinha que
que foi falado aí no começo da criança com o DIU na mão? Por que se criou esse mito? A gente tem, na verdade, o DIU hormonal e não hormonal. O não hormonal é o cobre que vai funcionar, tá? Tanto o DIU de cobre quanto o cobre com prata, na verdade, é o cobre. Então, esse cobre ele vai se fragmentar ali dentro do útero e ele vai modificar o muco do colo do útero. Então, aquele espermatozoide que vai, né, se mexendo todo ali e para subir, para encontrar o óvulo, ele já não consegue ter essa mobilidade, então ele já não é mais difícil ele encontrar o óvulo. E também o cobre, ele, quando ele se fragmenta, ele promove ali dentro do útero, no endométrio, um ambiente que não é bom para implantar essa gravidez. Esse ambiente bom, entendam assim, não vai permitir que esse óvulo com esse espermatozoide que eles se juntem e ali venha a se desenvolver uma gravidez, tá? Os DIUs hormonais, além dessa alteração no muco, por ter progesterona, vai fazer com que esse endométrio, que é essa camada de dentro do útero, ela fique bem fina. E a partir do momento que ela fica fina, ela não tem um tapetinho ali bom para esse óvulo com esse espermatozoide, esse ovo se implantar, tá? Então, são esses mecanismos. O mais legal de podcast é que eu sou uma pessoa que uso muito a mão para falar. E aí, essa mão não aparece no podcast. Aparece porque aqui a gente tem tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify vídeo. Aí aparece a mão. Eu também falo muito com a mão e eu já percebi, às vezes, assistindo, que eu fico assim. Parece que eu estou lutando karatê. Fica assim o tempo todo, eu fico assim, o tempo todo. É isso é ótimo. É bom que já dá aquela organizada, assim, né? Só para ver se eu entendi direito. Então, na verdade, o DIU ele tem tanto uma alteração que impede que o espermatozoide chegue, né, até o óvulo, como se por acaso o espermatozoide chegar até o óvulo, ele dificulta que esse óvulo fertilizado se implante no útero, né, para que a gravidez... Exato, tá? E pela presença do hormônio, a gente tem um pouquinho, mas bem pouquinho de diferença em relação à eficácia, tá? Mas, assim, é em torno de 0,02, entendeu? Então, é muito pouquinho. Mas o hormonal é levemente mais eficaz do que o DIU de cobre. Legal, bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho seguido alguns perfis na internet e me parece que hoje existe uma tendência maior ou um medo maior das mulheres de engravidar, acho que é tocofobia, né, o termo, se eu não me engano, que seria uma coisa meio um medo desesperado, e aí as mulheres misturam o anticoncepcional com a pílula do dia seguinte, que, aliás, por favor, me confirme se eu estiver errada, me corrija se eu estiver errada, mas a pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo, né? Ela é uma... Eu ia pedir para falar Não, sobre isso. Muito bem, muito bem. não, a pílula do dia seguinte é pílula de emergência, entendeu? É quando falta um método contraceptivo, que é importante a gente saber que existe a pílula do dia seguinte ou pílula de emergência, né? Que a gente deve usar até 72 horas depois de uma relação sexual, pênis-vagina, que não esteja usando nenhum outro método contraceptivo. Então, não faz sentido você usar a pílula de forma correta, ideal, e pensar na pílula e acrescentar uma pílula seguinte, ou isso mesmo quando você está na pausa, porque tem algumas pílulas que tem ali a pausa de 4 dias ou de 7 dias. Se você transar nesse período de pausa, você não precisa de pílula do dia seguinte, tá? Do mesmo jeito, quando você usa um DIU, que você tem um implante, se você tiver um sangramento, porque às vezes tem sangramento do escape, esse sangramento não está diminuindo a eficácia do seu método. Então, se você tiver relação sexual no momento desse sangramento, não precisa usar a pílula do dia seguinte, porque você já tem um método contraceptivo. Então, para quem é a pílula do dia seguinte? É para quem vai ter uma relação sexual, ou quem teve, né, uma relação sexual, e não estava usando preservativo, não usa pílula, não usa
DIU, não usa nenhum outro método contraceptivo. E também não deve ser usada com frequência, né? Como uma coisa tipo, eu prefiro não tomar anticoncepcional, porque aí eu uso a pílula do dia seguinte e aí toma 50 vezes. Deus. Não faz sentido algum, entendeu? Ainda mais deixa a pessoa mais, né, assim, ansiosa, porque a pílula do dia seguinte pode, inclusive, atrasar a menstruação, porque é uma quantidade maior de hormônio que você está tomando de uma vez só, e isso, inclusive, pode atrasar o seu fluxo menstrual. E aí fica naquela ansiedade de que pode ser gravidez, Nossa. né? Então, assim, não faz sentido. Se você usou a pílula do dia seguinte uma vez, já corre para o médico e já vai vendo, né, amadurecendo a ideia de algum método realmente contraceptivo para você chamar de seu. Boa, muito E, boa. você também acha que tem aumentado o número de mulheres, meninas que têm esse desespero de não engravidar? Tem risco essa coisa de, por exemplo, usar 2 preservativos ao mesmo tempo? Você tem alguma informação? Olha, eu acho que se fala mais sobre isso, tá? E a questão hoje é que não existe só o medo de engravidar, mas às vezes o medo de passar por médico, de não ser bem acolhido, de ser julgado, né? Então, assim, a gente que trabalha com sexualidade, a gente ouve muito isso. Então, essas pacientes acabam ficando com medo de médico, de procedimento médico, de engravidar e precisar passar por exame. Ou Então, até talvez de engravidar e com isso assumir frente à sociedade que elas estão tendo relações sexuais, né? Também. exato, né? Porque a gravidez é social, né? É um evento social praticamente, né? Então, assim, é óbvio que a gente sabe que existe gravidez de FIV, existe gravidez, né, com reprodução assistida, mas ainda se tem essa ideia. Mas, assim, esse medo, eu acho que hoje a gente fala de uma forma mais aberta, entendeu? Eu ainda pego poucas pacientes que têm esse medo exagerado, mas a gente volta a falar da educação sexual. Então, a gente aprende o quê? Que quando você engravida, você vai ferrar a sua vida, você vai deixar de estudar, você vai deixar de trabalhar, você vai, né? Então, aquela cultura Nossa, de fazer com que aquela menina se afaste da ideia da relação sexual é baseada no medo, né? Verdade. Ou medo de engravidar e ser uma gravidez não desejada, não planejada, ou medo de pegar uma doença. Então, a educação sexual é baseada no medo. E depois você faz o que com esse medo? Você carrega para toda, descarrega, né? então, e não consegue nem levar esse medo, aliás, já vai com o medo para o consultório, né? É bem o que você falou, Isso. né? O medo do julgamento, principalmente. Poxa, mas você está tomando, você não sabe que funciona assim? Uhum. Nossa, muita coisa terrível. E Sim, muitas vezes misturar os métodos, ou mesmo, como eu citei, usar 2 camisinhas, você piora a situação, né? Porque você acaba, as 2 camisinhas, uma vai fazer atrito na outra e vai Risco de acabar. romper. não faz sentido nenhum. Faz sentido a gente ter a dupla proteção, como a gente fala, que seria um método, né, contraceptivo, uma pílula, um DIU, e o preservativo. Aí sim, a gente está falando de uma dupla proteção eficaz e contra a gravidez e contra a infecção sexualmente transmissível. Então, se você usa pílula, camisinha. Se você usa DIU, camisinha. Implante, camisinha. Você está fazendo uma dupla proteção. Agora, Funciona, né, duas Dani? Agora camisinhas, duas não, né? duas não fazem sentido, né? Nenhum. Então, gente, para quem vai ouvir, não funciona, vai rasgar o preservativo, não façam isso, por favor. Eu queria perguntar, acho que nem foi na listinha de perguntas que a gente tinha preparado para o tema, mas eu pensei agora. Casos, por exemplo, em que a mulher ela toma um método, ela toma uma pílula ou alguma coisa hormonal que seja ingerida, né? Se ela tiver, por exemplo, uma diarreia
ou se ela tiver um caso de vômitos, ela deve considerar que parou a eficácia desse método ou não? Qual é a recomendação? Tá. Vômito, se ela vomitar até 30 minutos depois. Aí, provavelmente, esse comprimido não vai ter sido absorvido, então ela precisa tomar novamente. E aí, ter o cuidado, né, para, nesse caso, ter outra cartela acessória e seguir ali, talvez, com essas, né, com esse comprimido que ela tomou a mais. Em relação à diarreia, só se for uma diarreia crônica por alguma doença desabsortiva, ou seja, alguma doença que essa paciente tem e que não faz ela absorver muito bem, tá? Então, assim, diarreia porque comeu alguma coisa estragada e teve. Não, não vai diminuir a eficácia. Ah, uma virose, não vai diminuir a eficácia, tá certo? Então, assim, para você ter um diagnóstico de uma diarreia, você tem que estar com mais de 15 dias de diarreia, entendeu? Você tem que ter outros sintomas associados, aí tudo bem, tá? Paciente que você perguntou mais? Você falou uma pergunta que é muito comum é de antibiótico. Então, paciente que está usando antibiótico também não vai diminuir a eficácia da pílula. Só tem um antibiótico que é para tratamento de tuberculose, né? Que é da família da rifampicina e tal, e que aí você pode diminuir a eficácia. Mas assim, é muito raro alguém estar tomando esse antibiótico. Esses antibióticos mais comuns para tratamento de infecção de garganta, infecção urinária, pneumonia, infecção de pele, não vai diminuir a eficácia da pílula. Eu acho que vale, então, a gente fazer aquele lembrete básico, que é até meio óbvio, mas que é qualquer dúvida, liga para o médico, né? Ou procure um médico para tirar a dúvida. Então, eu passei mal, eu tive aí uma crise Uhum. de diarreia, eu tive. É sempre melhor você confirmar com o médico do que, não, eu tive a diarreia, não vai mais fazer efeito, não adianta. Não, e o legal de você ter falado isso, Vanessa, é o seguinte, gente, confirmar com o médico é assim, é seu médico, né? Tudo bem, se você tiver alguma dificuldade de achar seu médico, se você tiver alguma dificuldade, você pode procurar outro profissional, né? Mas, por que que eu tô falando isso? Porque mensagem de Instagram não é consulta médica. Não, boa, muito boa. Isso é importante, porque assim, você merece muito mais do que uma mensagem. Se você tem o WhatsApp do seu médico e é algo assim que, putz, eu sei que ele tem meu prontuário ali, ele pode acessar meu prontuário a qualquer momento e tal, e ele me deu meu celular, e se eu puder, né, eu mando mensagem, ele vai me responder, ele sabe quem eu sou, ele sabe minha história, tudo bem. Agora, mandar mensagem pelo Instagram, Está não. acontecendo isso, isso e isso. O que que você acha? Exato. Exato. Eu recebo, às vezes, exames de pessoas que eu nunca vi na vida pela rede social. Doutora, você pode ver esse exame e me dar sua opinião? Não, gente, você merece muito mais do que isso. Você merece uma consulta, você merece ser examinada. Entendeu? Doutora, eu tô tomando pílula, tal pílula, esqueci, não sei o quê, e agora o que é que eu faço? Né? Então, assim, não, procura seu médico, certo? Não faz consulta pelo Instagram, porque não é legal. Você É não uma está sendo responsabilidade, né? Um ato de autorresponsabilidade, né? exato. Responsabilidade. Só uma coisinha que você falou da bebida e tudo, da questão da Da diarreia. fome, diarreia e tudo. Mas se a pessoa que tomou uma taça de vinho, alguma coisa, é bom a gente também ter essa informação, corta o efeito, não corta, sair, Não, tomar o remédio, tal, tal, tal. Quanto tempo, mais ou menos, que comecei a tomar uma cartela hoje? Já estou protegida? Uhum. boa. Álcool não, tá? Então, álcool a gente não tem nada assim relacionado com diminuição de eficácia da pílula, e até nem faria sentido, né? Porque álcool é bem consumido, né? Então, Um não, vinhozinho, né, doutora? não ia fazer o menor sentido. É, e a. Eficácia. Comecei a Ah, tomar hoje.
Tá, isso depende, certo? Então, assim, depende, por exemplo, se você está tomando no primeiro dia do seu ciclo menstrual e você tem ciclos regulares, ou seja, a cada 28 dias, a cada 30 dias, teoricamente, tá? Teoricamente, pela bula, você já está protegida. Mas entra aí algumas situações. Se o seu ciclo não foi regular, você não sabe quando que você vai ovular, né? Se você ficou na dúvida se aquele dia é o primeiro dia do ciclo, se não é, porque você sangrou um pouquinho antes, sangrou no meio, sangrou no século. Não. Então, por garantia, na prática, o que a gente faz? Nessa primeira cartela, você vai associar preservativo, Boa. tá? Mas teoricamente, tomando no primeiro dia do ciclo menstrual em ciclos regulares, você já tem aí uma proteção. Legal. Para Liz, você quer fazer mais alguma Não, pergunta? eu queria muito deixar essa pergunta, a questão da bebida, porque as pessoas me perguntam também, mas lógico Uhum. que tem uma médica aqui falando, e também a questão da eficácia, né, da pílula, ela explicou muito bem, né? Então, assim, é o que tá valendo, gente. Eu quero só, assim, para a gente finalizar, só tirar uma dúvida. Ouvi boatos de que estão criando, ou já criaram na Índia, ou sei lá onde, um método anticoncepcional masculino. Masculino, por enquanto, só o preservativo, né? Só o preservativo. E assim, gente, vamos parar para pensar. Alguém vai confiar? É algo que a gente, né? Não, não só o preservativo, tem a vasectomia. Não podemos esquecer da Ah, vasectomia. sim, boa, boa. Gente, vasectomia, procedimento ambulatorial, bem tranquilo, não Simples, causa disfunção erétil, não causa ejaculação rápida, não vai cortar pênis, não vai diminuir nenhuma idade meio de ter centímetro. nada. Então, assim, ó, preservativo e vasectomia, não podemos esquecer a vasectomia. Mas qualquer outro método, pensa, um homem lembrar de passar um gel, de tomar um comprimido, você vai arriscar, o útero é seu, o corpo é seu, né? E você vai arriscar em um homem lembrar de fazer alguma coisa? Não sei se eu estou sendo muito agora, né, machista, Não, mas hétero. faz sentido, sabe por quê? Porque depois a gente ainda vai ouvir, mas assim, mas você também não se preveniu? Você só esperou de mim? Que imagina, eu tenho tanta coisa na minha cabeça, como que eu ia lembrar de tomar a pílula, Não né? sei, eu acho que é algo para ser discutido. É, boa. É que eu acho, assim, eu fiz a pergunta num tom, porque para mim sempre foi uma coisa extremamente incômoda. Eu concordo até em parte com essa coisa de, mas você vai depender do outro, é o seu corpo e tal. Mas, puxa, parece que fica só no ombro das mulheres mesmo essa carga, né? É só a mulher que Mas engravida, fica. é só a mulher que tem que se cuidar, que tem que se prevenir. É uma coisa meio frustrante, vamos dizer assim. Sim, concordo 100%. É mega frustrante, mega, entendeu? É injusto, né? Mas quem diz que a É, vida é justa, é injusto e tal. Mas assim, e esse útero? Onde está esse útero? Onde vai ser gerado esse bebê? Você verdade. entendeu? Então, assim, não sei, eu acho que a gente ainda tem que evoluir um pouquinho aí. E muito, e a questão do pós, né, gente? Engravidou, vai nascer, e aí, como é que a gente vai fazer depois? Né? De quem foi a culpa? Quem que não tomou a pílula? Exato. Qual dos dois? Qual dos Os dois? dois, é verdade. Doutora Tereza, foi um prazer te receber aqui. Eu estou muito feliz que tem dado certo essas parcerias aí com a doutora Débora também. Estou muito feliz mesmo. Volte quando quiser. Muitas pessoas têm aqui, muitos convidados têm um puxadinho aqui com a gente, que sempre que pode está vindo contribuir com o seu conhecimento. Então, para a gente é um prazer e assim é uma honra de ter uma pessoa aqui para ajudar a gente a literalmente espalhar a palavra principalmente sobre educação sexual. Olha, gente, olha essa aula que a gente teve hoje, né? Então, assim, maravilhoso. Sim, doutora, muito obrigada, realmente, foi muito informativo. Muita coisa que nem eu tinha muita certeza mesmo, né? Muitas das perguntas a gente faz pensando no público que vai nos ouvir, que vai nos assistir, mas muitas eram dúvidas minhas mesmo, pessoais, então eu acho muito legal ter alguém aqui que contribua, que passe essa informação.
E se você quiser deixar algum recado a mais, falar alguma coisa que você acha que ficou faltando, que é importante, ou deixar suas redes, seus contatos, Sim, fique à vontade. Obrigada pelo convite, meninas, adorei. que Estou bom. sempre à disposição, tá? Ainda mais assim, que todo tema que envolve sexualidade, a gente acaba se empolgando, né? Sim, É, acaba assim, e eu gosto de falar, vocês perceberam, então o negócio vai. a gente gosta do que a gente faz, é diferente, por isso que a gente sai falando assim. Exato. E na verdade a única, acho que mensagem assim mesmo é não use o método da vizinha, não use, né, o Bom, que serve para perfeito. mãe, não é a mesma coisa. Então, não custa, vai. É, no SUS tem consulta ginecológica de rotina, né? Marca com ginecologista, faça realmente esse quebra-cabeça, veja o que que é Tire importante todas para as dúvidas, né? Porque às vezes as você. pessoas vão com Anota, vai perguntar. lá, né? As pessoas costumam falar, doutora, aqui, desculpa te interromper, mas as pessoas costumam falar, mas o SUS demora muito. Mas vai demorar mais ainda se você não marcar. Simples Exato. assim. Exato. E assim, vamos acreditar um pouquinho, o SUS funciona, sabe? Como você falou, por mais que demore, não, você vai lá, conversa, tá? E tenha essa autorresponsabilidade, né? A escolha da pílula não é a escolha do médico. Não é o médico que vai chegar lá e vai dizer para você use isso, use aquilo. Óbvio, você vai ser o quê? Vai ser o que você leu, o que as amigas estão usando, o que você já ouviu falar sobre, mas aí você vai tirar essas dúvidas com o médico e vai escolher junto com ele, né? É comum, às vezes, a gente usar a mesma coisa que alguém próximo a gente está usando. Sim. É comum, mas tire suas dúvidas, tá bom? E minha rede social no Instagram é @dra.teresa com S em Biruçu. Não tem cedilha. É que meu sobrenome é Biruçu. Tá ótimo. Ótimo, doutora. A gente vai Gente, tirar uma fotinha, né? queria só fazer um adendozinho aqui, que também as mulheres se informem direitinho como deve ser usado aquele método que elas estão escolhendo, né? A escolha é junto com o médico, mas veja direitinho qual é a forma correta. Então, olha, realmente não preciso me preocupar se eu esqueci, ou o que, que eu preciso fazer se eu esquecer, ou essas dúvidas, né, que eu tinha, por exemplo, se eu tiver uma diarreia, se eu vomitar e tal, converse com o médico, né? Sim. Eu acho que a melhor pessoa para te tirar essas dúvidas é o médico, realmente. Sim, E eu vou falar uma coisinha rapidinho também. Se você não conseguir falar com o médico, vai no posto de saúde, vai na UPA, na UBS, com certeza vai ter lá naquela salinha do acolhimento alguém que possa te ajudar, alguém que possa te orientar nessas suas dúvidas, né? exato. Não fique sozinha. Não, Isso. E outra coisa, se você tem uma parceria sexual, né? Leva junto também na consulta. Às vezes eu acho legal, sabe? Quando chega um casal junto para decidir junto. Eu acho bacana, por exemplo, quando vai e é. colocar o dia, vai a parceria do lado, entendeu? Nem que seja para apoio moral. Para segurar a mão, que seja, né? Nossa, mas isso é super importante, né? Para o relacionamento, para o casal, o respeito que tem que um tem com o outro, né? É muito bom, muito importante. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar. Vamos. Vamos. Perfeito. Gente, muito obrigada a vocês que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham. Como a gente sempre fala, a gente está aqui por vocês. É um prazer fazer esse podcast aqui para vocês. E já sabem, né? Se tiverem dúvidas, quiserem sugerir tema, mandar pergunta, mandar histórias, é só entrar em contato no contato@resolvidaça.com.br. Exatamente. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo seu tempo, que eu sei que hoje não está fácil para ninguém, mas muito obrigada pelo seu tempo. Imagina, gente. Um beijo e obrigada. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau.